Olha, pra começar, eu me segurei pra não ler o mangá e quebrei a cara. Que garota, velho, me enganou. Eu no primeiro vídeo bolando teorias de que essa garota era uma cobra e no final ela era só a irmã do protagonista. Pior que nem desconfiei, não tinha como também. Pra quem tá por fora desse anime, basicamente é sobre uma garota russa que vive flertando em russo com o protagonista. Mas o protagonista sabe, e sem dúvidas isso gera umas situações muito engraçadas. Mas vamos lá. Vamos falar dessa louca que finge não ser irmã do protagonista na escola. E cara, como assim ela é irmã dele? Não pareceu óbvio pra mim. Diferente da certinha da escola, essa versão dela é bem maloqueira. Os dois discutindo a ideia do que é ser amigo de infância e irmão, já que é isso que ela diz, que eles são amigos de infância para as pessoas, mas em casa ela vira a irmãzona problema. Pra irmã dele, amigo de infância e irmão é tudo a mesma coisa. Já dá pra ver que essa aí gosta de uma sacanagem. Eu não esperava, mas esses dois são pura comédia. Olha isso, velho, é intancável. Até a heroína ficou com ciúmes, dizendo que queria atenção em russo. Isso aí me pegou. Prota bastante requisitado. Essa irmã do protagonista gosta bastante de elogiar ele. Tava tirando o presidente atual pra merda já. O cara foi até gente boa. Queria pagar um jantar pro pessoal depois de um grande dia de trabalho arrumando aquele depósito. Depois dessa, o protagonista acompanha a heroína até a casa dela. E quando ele volta pra casa dele tem essa coisa aí, que gosta de um relacionamento errado, e acorda ele em cima da cama. Inclusive nessa parte eu fiquei, uau, um Sakuta e Kaede num nível mais avançado. Essa irmãzona tá pra jogo, tá? Quem é que pergunta se a barraca do cara tá armada? Ela acabou arrastando o protagonista pra comprar umas roupas. 5.000 ienes um pedaço de pano. R$ 172 precisamente pra nós. Não deixou de ser caro. É a moeda atual, cara. Só a interação desses dois já tava me deixando com um sorrisão na cara. E ficou melhor ainda depois da heroína achar esses dois. O protagonista tentando bolar um plano pra chegar nela e a irmã dele só foi lá cumprimentar e dane-se. A heroína não sabe que eles são irmãos. O máximo que pode acontecer é ela enxergar como um casal. Um triângulo amoroso? Ponto de interrogação. Como a irmã dele não é nada trouxa, ela inventou de chamar a heroína para acompanhar eles. Se levar a heroína para bater um pratão em um restaurante picante não é insano, eu não sei o que é. Essa coisinha quer ver o caos. 3 pratos com nomes esquisitos e um sonho. O protagonista teve a ideia de começar pelo mais básico, só para dar aquela queimada inicial na língua. Os três pediram a mesma coisa. A heroína reparou que a sua estava vestida de uma forma um pouco mais masculina. Mas claro, a garota nem pegou uma muda de roupa e dormiu na casa do irmão. Cara, o que essa garota falou? Que isso, cara? Que garota cara de pau, velho. O restaurante inteiro ouviu essa. E ela ali no dane-se. O nível da palhaçada dessa aí é insano. Depois da heroína dar a primeira garfada, não tinha mais volta. A garota começou a derreter ali. O protagonista só ouviu ela agonizando em russo. Ela alugou o ouvido do protagonista pra sempre. Pra piorar, essa louca ainda pilhou a heroína a apimentar ainda mais a comida. Essa gracinha aí é quente. Aí foi o limite do limite. Depois disso, pelo menos o protagonista comprou um sorvete pra ela, apesar de ter saído caro pra ele. A irmã dele vazou, e a heroína quis chamar o protagonista pra comprar umas roupas pra ela. Sem noção é pouco pra essa garota. Simplesmente um clássico dos romances. O protagonista aceitou já que ele é um cara moderno e gente boa. Eles tiveram uma conversa sobre ela concorrer à presidência do conselho estudantil. Chegou a pedir em russo a ajuda do protagonista. Velho, é só falar sobre ele participar do conselho que o cara já fica mal. Quero saber desse BO que o protagonista tem com o conselho. Esse assunto não para de aparecer. Então deve ter sido algum trauma que ele teve. Depois de ele ter aceitado esse sinal verde da heroína, eles foram pra loja. Por algum motivo essa doida aí achou que o protagonista tinha ficado com dó dela que vai concorrer praticamente sozinha no conselho estudantil. Entrou como um dragão pra se trocar e já planejava dar na cara dele se ele falasse alguma besteira. Eu não esperava por essa. O protagonista fez uma enxurrada de elogios pra ela. A garota paralisou. E eu também. Como assim? Protagonista moderno e pra frente. Da mesma forma que a heroína pirou com essa, o prota queria morrer. O cara tentou imitar a garota atacando elogio nela. A única diferença é que ela diz em russo. E ninguém entende isso, a não ser ele. O cara perdeu uns anos da vida elogiando ela em público. Pra piorar, a heroína se empolgou e começou a atacar a roupa no corpo para receber elogios.
O protagonista só entrou na onda dela e essa louca tava encurtando ainda mais as roupas. Até que isso aconteceu. Na moral, olha a cara de cínica da irmã dele. E o prota só fingiu que não tava rolando nada ali. Cara, que coisa ridícula. A irmã dele ainda perguntou o que ela tava lamentando no closet. Depois de ouvir que a heroína queria morrer, a irmã do protagonista mandou um Deus, cara, que me quebrou. Se isso aqui não é referência, então essa coisinha é a irmã mais genial que eu já vi. Esse episódio foi muito bom. A dinâmica desses dois já era perfeita. Agora com a irmã no meio vou rir demais. Fico com um sorriso no rosto quando assisto esse anime. Tá muito bom. Depois desse constrangimento, a heroína virou uma planta. Junto dos dois que estavam fingindo que nada aconteceu. Ainda fizeram ela bugar porque os dois saíram juntos do trem. Fizeram a mente dela virar uma minhoca depois dessa. Essa dupla de irmãos me chocou, cara. Esqueça tudo. Descobrir que eles são irmãos foi um plot twist muito bom. Um clássico dos romances, mas muito bom. No terceiro episódio que mostra ela chegando em casa depois do shopping, a Alia tem uma conversa com a irmã dela, envolvendo o protagonista. E a gente descobre como ela criou um interesse pelo protagonista e do porquê a heroína permanece tão fechada para as novas conexões e foca apenas em se esforçar de forma individual. O passado mostrou que ela sempre viveu bem, nunca teve problemas com os pais e sempre teve tudo o que queria. Mesmo com essa ideia em mente, para as pessoas não jogarem isso na cara dela, a heroína começou a se esforçar ainda mais para ter suas próprias conquistas. Então aconteceu que em um trabalho em grupo a heroína foi a única que se esforçou. Os colegas dela não fizeram nada, chegaram a discutir com ela, tirar sarro que ela estava se esforçando. Uma situação bem merda. Depois desse trauma, a heroína entendeu que é mais fácil ela se esforçar sozinha do que precisar da ajuda dos outros, porque podem acabar deixando pra lá o projeto e ignorando todo o esforço que ela pôs naquilo. Só que isso aí demanda muito esforço mental da garota. Quando ela passou para o ensino médio, aconteceu de novo, com a festa de Halloween que eles estavam preparando, isso aí acabou com ela. E no momento que a heroína tá quase perdendo as esperanças na humanidade, o protagonista chega para dar uma força e propõe uma solução, que é fazer com que os alunos possam ficar até mais tarde na escola, preparando tudo para a festa de Halloween. Ele mexeu alguns pauzinhos e conseguiu uma permissão com o conselho estudantil. O protagonista explica para a heroína que é um trabalho que envolve muita gente, que ao invés de se isolar e se esforçar sozinho, ela só precisava contornar a situação, com uma solução que pudesse motivar uma boa parte dos alunos. Aqui o protagonista foi gênio. Ele realmente conseguiu fazer a maioria cooperar sem reunir a galera, apenas bolando um plano por baixo dos planos. Depois deles terminarem a festa, teve aquela cena dos dois sentados conversando, onde a heroína agradece pela ajuda dele e como compensação ele decide começar a chamar ela pelo apelido que nós conhecemos. Engraçado que o protagonista não tinha a menor pretensão de dançar e nem a heroína, mas quando uma chuva de virgões chegou, ele puxou ela pra perto e cara, que cena boa. Ali ele ganhou uns pontinhos. É gigante. No meio disso tudo, a heroína percebeu que esse era o estilo dele. Propor uma solução, ajudar sem aparecer e deixar as pessoas levarem o crédito. E no final ficar na dele, como se não tivesse feito nada. Eu digo isso porque é o que o mangá mostrou e o anime cortou. Os pensamentos desses dois são mais fortes no mangá. Inclusive teve dança. Eles realmente dançaram e deram aula pra geral ali. Se eles animassem isso no anime seria genial, mas terminou antes da dança. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas o diretor do anime parece um cara que gosta de coerência, sem perder a linha, já que o mangá, por ser um mangá, ele tende a extrapolar um pouco para prender a atenção do leitor. O exemplo disso é quando o protagonista leva a heroína para casa. No anime ele só levou e foi tranquilo, mas no mangá apareceu um bêbado que discutiu com a heroína e os dois quase saíram na porrada junto do protagonista. O proto impediu dizendo umas bobagens e o bêbado levou na ideia e foi embora. Tudo isso para dar uma emoção e mostrar que o mangá é bem movimentado, porque no final o proto apenas diz que se preocupa com ela e rola uma cena dela quase pedindo para ele ser vice-presidente com ela. Não era algo que fazia sentido estar no anime. Então eles dançando no mangá parecia muito íntimo. Realmente eles pintavam um casal ali. E como o diretor não quer passar a ideia de que eles são um casal fechado no terceiro episódio, ele tá segurando a mão. E sinto que tem coerência.
Eu falo que tem coerência, mas, porra, aquela dancinha ali faltou. Até porque eu estava certo sobre a garota de infância ser a irmã da heroína. Eu pensei que tinha falado merda, mas não falei. O cabelo da heroína é branco, mas ela tem olhos azuis. O cabelo da irmã dela é castanho, e ela tem olhos castanhos. Mas é um clássico dos animes brincarem com as cores de cabelos e olhos de quem é parente, só pra deixar todo mundo confuso. O anime das quíntuplas fez isso. No anime todas têm cores diferentes no cabelo, pro público conseguir diferenciar. No mangá também, mas na realidade todas elas têm a mesma cor de cabelo, já que todas são irmãs gêmeas. Isso aí é um clássico. A reação dela depois de ouvir o nome do protagonista e se ligar que pode ser o mesmo garoto, só confirmou minha teoria. Isso ainda vai dar merda. O prota não notou nada e só acompanhou ela. O objetivo era comprar materiais para o conselho e a garota só ficou explorando como se tivesse um sábado, até chegarem na loja de chá, que é quando a história explora um pouco do passado do protagonista, onde os pais dele se divorciaram e ele escolheu em ficar ao lado do pai, mas sua irmã acabou ficando doente e teve que ficar aos cuidados da mãe. Talvez eu possa perder um pouco a mão aqui, mas esse talvez seja um dos motivos pelo qual o protagonista é tão desmotivado. Seu pai nunca prestou atenção em suas conquistas, e ele com o tempo perdeu a motivação para continuar se esforçando. Ele é um cara bem esperto, mas sem nenhuma ambição. Isso é um pouco dos pensamentos dele que o mangá aborda. É provável que o anime aborde isso em algum momento. Depois disso, essa cena onde a Marcha percebe que o prota ficou deprimido e abraça ele, isso aí não teve no mangá. Particularmente, eu prefiro a versão do anime. Essa obra tá fantástica. Um protagonista um pouco sacana que não se importa em agir quando for preciso e não sai aí corando pra qualquer garoto. Esse cara só dá orgulho. É difícil aparecer protagonistas assim. O último foi o Sakuta de Bunigir. Essas personalidades estão em falta no cenário, então quando aparece já me deixa feliz. Cara, finalmente um protagonista de respeito. É pra isso que eu tô aqui. Dito isso, se você tiver alguma opinião maluca sobre esse anime, deixe nos comentários. Se inscreve, deixe seu like. É isso. Até o próximo.